Sejam bem-vindos ao nosso jornal. Hoje, mais uma vez, vamos fazer o jornal naqueles mesmos moldes que nós comentamos com vocês, aqui, sentado. Por quê? Porque nós vamos hoje fazer praticamente o final daquela denúncia do Ministério Público que ele apresentou à Justiça e estamos aguardando a decisão judicial se vai acatar ou não a ação que o Ministério Público impetrou. A partir do instante em que o juiz aceitar essa ação, vai virar réu prefeito municipal, secretário da Saúde atual e os administradores da Santa Casa. Administradores, você vai entender, diretor, superintendente, presidente do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, todos que compõem o Conselho. Então vai ser um número muito grande nessa situação. Hoje vou ser um pouco mais sintético para que vocês possam conhecer o final dessa ação. Porque nós temos visto que muitas pessoas têm divulgado apenas a capa dessa ação, mas eu vejo que as pessoas estão perguntando o que tem no seu interior. E é isso que nós vamos levar para vocês agora. Como primeira notícia, que eu acredito que vai ser novidade para todos os senhores, Mogi Guaçu recebeu uma visita inusitada hoje. Exatamente. Mogi Guaçu teve uma visita top, aquela uma que todo mundo vai querer saber. Exatamente. A Polícia Federal veio para Mogi Guaçu. A Polícia Federal está em Mogi Guaçu, solicitou o apoio da Polícia Civil para ouvir algumas pessoas aqui na cidade. Coronel, mas onde que eles vieram? Ainda estamos aguardando as informações para verificar sobre qual dos casos, sobre qual das situações que a Polícia Federal esteve aqui. A única coisa que nós precisamos primeiramente saber, esse processo da Polícia Federal, ele vai para Limeira ou ele vai para São João da Boa Vista? Se ele for para Limeira, é crime que eles estão apurando. Se esse processo for para São João da Boa Vista, é processo tributário. Mas pelo que nós pudemos verificar, com toda certeza esse processo será julgado em Limeira. As primeiras informações que nós tivemos foi que é referente à privatização, à terceirização da saúde, mais precisamente na área saúde. Vamos aguardar para nós passarmos as verdadeiras informações para os senhores. Então, Polícia Federal está em Mogi Guaçu, fazendo algumas visitas, ouvindo várias pessoas e com certeza daqui a pouquinho nós vamos ter maiores informações. Então vamos lá. Falando sobre a cidade, nós temos que voltar a lembrar Pedalinho. Como está a situação do Pedalinho? Vamos mostrar para vocês os vídeos que nós fizemos hoje do Pedalinho. Vejam só. Vocês viram como está lá? À noite, às escuras, sem iluminação, os alambrados externos
todos derrubados praticamente. Quer dizer, ou seja, você pode entrar por qual lado você quiser. A única coisa que muda é que lá dentro construíram uma base de bombeiros voluntários civis. Até agora nós não vimos nenhum documento da prefeitura cedendo aquela área para os bombeiros voluntários civis. Então, estamos aí no aguardo para verificar, estamos apurando. As demais áreas, vocês podem verificar que estão da mesma forma, ou seja, abandonados. Vocês viram aí os vídeos e as fotos. Fazer o quê, né? Inauguração do CRAS. Isso mesmo. Mais uma unidade que vai ser inaugurada. CRAS. Dá vontade de perguntar o que significa CRAS para algumas pessoas que foram colocadas lá dentro. Para algumas pessoas que foram inseridas de uma forma, não sei lhes dizer como, perguntar o que significa CRAS para esses funcionários, não para os verdadeiros funcionários do CRAS. Dá vontade de perguntar para esses outros funcionários do CRAS que o atual prefeito colocou dentro do CRAS. Então, nós vamos ter amanhã a nova inauguração, quer dizer, a inauguração da nova sede do CRAS para as crianças com TEA, o transtorno do espectro autista. Vejam aí. Mas fica aquela pergunta: é para comemorar? É para rir? É para chorar? Ou é para entrar em desespero? Vou repetir: a inauguração dessa nova sede é para aplaudir? É para rir? É para chorar? Ou para entrar em desespero? Por que nós vamos dizer agora? Primeiro, porque vão inaugurar essa nova sede simplesmente para tirar foto. Simplesmente para tirar foto e divulgar amanhã no site da prefeitura e guardar material para usar na campanha. Simplesmente para isso, para mais nada. Pois não tem material lá dentro, não tem material para atender as pessoas com TEA. Não vai ter pessoal para atender como deveria ser esse centro. Não vai ter. Se vocês conseguirem, vai ser um atendimento por dia e olhe lá. Talvez porque estamos falando aqui agora, talvez eles coloquem 2, 3 ou até uns 4 atendimentos. Mas esse novo centro vai atender, no máximo, uma pessoa por dia, pois não tem pessoas para trabalhar nessa nova sede. Então, quando vocês virem amanhã as postagens da prefeitura, os papagaios de pirata atrás do prefeito, já fica aquela pergunta: e aí, prefeito, quem que vai trabalhar aqui? Vai ter material para esse centro? Vai ter papel higiênico, copo, vai ter material que o pessoal do CRAS precisa para trabalhar? Pois os postos de saúde já não tem. Os postos de saúde já não tem. Eu não estou falando na dúvida, eu estou falando na certeza. Os postos de saúde já não tem. Então fica aí mais uma situação. Vai inaugurar esse posto, essa sede, simplesmente para fotografia.
Então fica essa mensagem para o prefeito, para o vice e para os vereadores que deverão estar lá. Cadê o material? Vai ter material? Vai ter condições de atender? A resposta nós já damos. Não, não terão condições. Fica aí, senhores. Por falar em CRAS, nós não podemos deixar de mencionar também que hoje, os funcionários da Câmara Municipal, aproximadamente 28, e alguns funcionários públicos deverão estar agora, nesse exato momento, na Câmara Municipal, reivindicando a sua situação salarial. Então, nesse exato instante, estão na Câmara Municipal os 28 funcionários da Câmara e alguns funcionários públicos. Por quê? Perderam a sua idade, perderam isso, perderam aquilo, perderam um monte de coisa e aumentou. Plano de saúde, aumentou isso, aumentou tudo. O salário deles defasaram. Tanto que nós mencionamos aqui que esse mês teve uma técnica de enfermagem que recebeu líquido R$100. Não estou entrando em detalhes do que foi, mas o salário dela está tão defasado que ela recebeu R$100. Então, para vocês verificarem como está. Eu vou reportar uma frase de um funcionário público. Uma frase de um funcionário público que cabe perfeitamente para essa situação. Quanto mais nós cavamos, mais direito nós perdemos. Vou dizer um pouco mais. Quanto mais cavamos, mais salário deixamos de receber. E essa mensagem eu falo para o atual presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Mogi Guaçu. Falo para o atual presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Mogi Guaçu, que ao invés de ir até o prefeito, pedir direitos e benefícios para os funcionários públicos do qual defende, ou, em vez de ir ao prefeito para buscar direitos e benefícios para as pessoas a qual representa, ele vai na Câmara Municipal brigar com o presidente da Câmara para reduzir o benefício do qual os funcionários conquistaram. Está aí na hora que eu faço aquela pergunta. Já não está na hora de trocar esse presidente do sindicato? Já não passou da hora? Porque representar os funcionários públicos, ele pode fazer qualquer coisa, menos representar os funcionários públicos. Fica aí para os senhores pensarem. Vamos passar um vídeo agora, que é o depoimento do vereador Fernando Sibila, que ele fez na última sessão da Câmara Municipal, quando ele falou da desfiliação dos vereadores que pertencem ao Partido Liberal. Em razão dessa desfiliação desses vereadores, o vereador Fernando Sibila fez esta declaração. Boa noite a todos os presentes, boa noite principalmente a quem está nos assistindo. A minha fala hoje vai mais para quem está em casa nos assistindo do que para quem está aqui hoje. Estou aqui hoje para fazer um convite, para explicar algumas coisas, mas principalmente para fazer um convite às pessoas. É mais uma convocação para dizer para as pessoas para elas se filiarem ao PL. O PL hoje está se organizando. A gente teve uma derrota muito importante há 2 anos atrás. A gente uniu o PL há 2 anos atrás, na eleição presidencial. E naquele momento, apesar daqui em Mogi Guaçu a gente sair com algumas vitórias, a gente saiu com a derrota, que foi a derrota do presidente. Então hoje o PL está se organizando, não só pensando nessa eleição municipal, mas pensando como um todo, pensando que quando a gente começa um trabalho, a gente pensa num trabalho prolongado, pensando que daqui 2 anos tem eleição para reeleição para presidente, para deputado, para governador. Então estou fazendo um convite para as pessoas para que se filiem no PL.
muita gente que está em casa, que gosta de política, que participou da política, que esteve com a gente, acha que tem muito a perder, fala, nossa, mas se eu entrar na política, filiar o PL, eu vou me expor, é muita coisa a perder. Eu quero dizer para elas que eu sou uma das pessoas que mais me expus e que mais saí perdendo por tomar essa decisão. Mas isso é uma decisão que eu não me arrependo, porque eu sou PL, eu nasci PL, eu defendo o presidente Bolsonaro desde o começo e vou continuar trabalhando por isso. Então estou aqui para fazer isso. Todas as pessoas são bem-vindas a se filiar ao PL, independente de qualquer coisa, independente de onde elas surgiram na vida política, independente de qualquer partido que elas já passaram, todas as pessoas são bem aceitas. Ah, a pessoa veio lá do Partido Popular Socialista, veio lá do PPS, veio lá do Partido Comunista do Brasil. Se ela quiser abraçar o PL, vai ser muito bem-vinda. Se não quiser, não tem problema algum, ela pode seguir o caminho dela, pode ser muito feliz. Mas eu vou defender o PL. E eu vou dar um alerta para quem está de fora e quer entrar aqui. Eu já vivi uma onda, que foi há 2 anos atrás, que foi a onda para a eleição para deputado estadual. O PL não foi à toa que fez o maior número de deputados da história. Hoje tem o maior número de deputados. Fez um grande número de senadores, porque a hora que a onda vem, a onda leva. Então, para quem tiver nessa onda, com certeza vai ser levado. Para quem não tiver, tem um grande risco de morrer na praia. Meu muito obrigado, uma boa noite. Ele criticou os vereadores por deixarem o PL para ir para outro partido. Mas fica uma pergunta, ele também não desfiliou de outro partido para vir para o PL? Então ficou meio descompasso nessa situação. Ele pôde desfiliar de outro para vir para o PL, mas quem estava no PL não podia desfiliar para ir para outro. Então, essa situação que eu não entendi, só essa observação que nós fazemos. Não é porque eu vou que eu quero que todo mundo fique. Nós temos que respeitar a individualidade das pessoas, só para nós falarmos a mesma linguagem. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta logo depois do intervalo. Só vamos fazer uma correção. Nós falamos de CRAS, mas a inauguração amanhã vai ser o CRATEA, que é o Centro de Referência e Assistência do Transtorno do Espectro Autista. Então estamos fazendo só essa correção para que todos saibam. Então a inauguração amanhã vai ser do CRATEA, Centro de Referência e Assistência do Transtorno do Espectro Autista. É isso daí, senhores. Vamos acompanhar. E agora, referente àquela denúncia, nós temos que deixar bem claro, e vamos mostrar para os senhores, exatamente o que os promotores mencionaram. Lembrando, essas falas não são nossas. A partir de agora, essas falas serão exclusivas do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, tudo que nós falarmos vai ser leitura do texto referente à denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Palavras do prefeito. O prefeito Rodrigo Falsetti, por outro lado, mesmo tendo tomado ciência, pouco ou muito pouco fez para sanar as irregularidades ou para resguardar o erário público.
ainda emitiu um decreto para fim de realizar uma suposta gestão compartilhada da Santa Casa com a sociedade civil sob a supervisão do município. Primeiro, vamos falar desse documento, desse decreto. O decreto que o promotor falou é esse, que é o decreto número 27.030, de 4 de dezembro de 2023. Ou seja, o prefeito já tomou conhecimento das irregularidades. Agora nós vamos postar o decreto aí para vocês verem o decreto. Então vocês já vão tomar conhecimento desse decreto para verificar que não estamos falando sem mostrar o documento. Mas um fato que chama a atenção nesse decreto, um fato super interessante, vou ler apenas os 2 primeiros itens desse decreto. O primeiro, Comitê de Gestão Compartilhada será composto por 4 membros titulares do representante do Poder Executivo. 4. Agora um que é mais interessante. Um membro titular representante do Poder Legislativo. Um do Poder Legislativo. É aí que vem a pergunta que mais nos interessa. A Câmara Municipal tinha conhecimento disso. A Câmara Municipal tinha conhecimento disto, pois não pode alegar ignorância, porque teve um decreto do governo onde foi nomeado um membro da Câmara Municipal. Então os vereadores não podem alegar que desconhecem essa situação. E fica a pergunta, o que fizeram? Nada. Fizeram apuração? Não. Instauraram uma SEI? Não. O Ministério Público impetrou uma ação contra o prefeito por improbidade administrativa. E o que a Câmara fez para apurar a responsabilidade do prefeito e do atual secretário de Segurança, o atual secretário de Saúde? Nada. E vai falar que não tinha conhecimento? Tinha, pois eles foram nomeados membros dessa administração compartilhada. E um fato interessante, nós temos que falar um pouquinho mais à frente. Olha, é o que eu falo, eu quero mostrar para que vocês tomem conhecimento do que foi falado. Os vereadores não podem alegar ignorância agora. Nenhum dos 11 pode alegar ignorância. Nenhum dos 12 vão poder alegar ignorância. 12, porque tem 2 que estão fora. Vamos lá. Dívida da Santa Casa. Dívida da Santa Casa. Conforme eu for falando, vai aparecer aí para os senhores. Exercício de 2020, 4.900.000 reais. Dá um pouquinho mais, 4.905.000 reais. Olha, 2020. 2021, essa dívida saltou em um ano, mais que dobrou. Em um ano, mais que dobrou. Foi para 9.726.000 reais. Mais que dobrou. 9.720.000 em um ano. Em 2022, nem vamos falar como está agora, vamos falar em 2022. Pasmem, 14.422.000 reais. E isso porque o salário do superintendente da Santa Casa é superior a 40.000 reais. E isso porque o salário do superintendente da Santa Casa é superior a 40.000 reais. O do prefeito não é nem metade disso e administra uma cidade. Então todo o dinheiro que você doa para a Santa Casa, que você faz vaquinha e tudo mais, tudo isso, primeiro tira o salário do superintendente,
não é o salário dos funcionários. Tira o salário do superintendente e depois ele vai decidir aonde que ele vai pagar. Então vocês estão vendo a dívida da Santa Casa, que em 2020 era 4.905.000, em 2021 foi para 9.726.000, em 2022 saltou para 14.422.000 e mais um pouco. Imagina quanto que foi o do ano passado e quanto que está esse ano. Vocês estão vendo bem? É, senhores. Então vamos ler mais um pouquinho. Palavras do promotor. Os gestores públicos, prefeito Rodrigo Falsetti, secretário da Saúde Luciano Firmino de Oliveira, também comprometeram a probidade dos recursos públicos dos quais são responsáveis. O prefeito e o secretário comprometeram a responsabilidade do erário público. Vamos ler mais um pouquinho? Olha só, hein? Palavras do Ministério Público. E tudo isso sem ter, por isso sem ter consciente e voluntariamente, por isso sem ter consciente e voluntariamente nenhum zelo pela correta destinação dos recursos públicos e sem exigir adequada fiscalização de seu emprego. Por isso que eu falo. O ano que vem nós teremos eleições. Vamos continuar. Agora eu vou para as responsabilidades que o Ministério Público, já estou indo quase que no final para vocês verificarem, do comportamento doloso dos três, prefeito, secretário e o Santa Casa. Quando eu falo Santa Casa, pode ler toda a diretoria da Santa Casa. Superintendente, diretores, conselho administrativo, conselho fiscal e conselho deliberativo. Todos serão responsabilizados. Todos serão responsabilizados. Então vamos lá. Os três demandados, prefeito, secretário e todos os membros da Santa Casa, membros que eu falo é direção e diretoria, agiram de forma dolosa. Agiram de forma dolosa. O que é forma dolosa? Tem intenção de fazer. Isso é a forma dolosa. Tem intenção de fazer. Pois ocupavam cargos públicos de direção e chefia. Agora vem o que o promotor fala sobre eles. Então vamos lá. Os dois agentes públicos, prefeito e secretário, agiram de forma voluntária, consciente, na prática dos atos que importaram a improbidade administrativa, que causaram danos ao erário público e atentaram contra os princípios da administração pública, com plena capacidade de atuarem de forma contrária ao que fizeram. Vocês estão vendo? O próprio promotor está falando que eles tinham consciência e agiram voluntariamente para fazer e comprometer todos esses atos. Aqui nós fizemos um breve resumo dessa denúncia que o Ministério Público fez contra o prefeito, contra o secretário e a Irmandade da Santa Casa. Antes de nós fecharmos, vou falar a última frase que está aqui para vocês, que é super interessante, que diz assim: ao demandado Rodrigo Falsetti, ainda não é réu, somente a hora que o juiz aceitar é que torna-se réu. Até então ele é demandado. Na hora que o juiz se aceitar, será réu. Causou danos no erário público na importância de pelo menos R$526.414,04. Isso significa que, se os vereadores apurarem isso como deveria realmente fazê-los, que é a sua função de vereador, vocês podem ter certeza que esse montante
será muito maior. Pois se a dívida da Santa Casa saltou de 4 milhões em 2 anos para 14 milhões, onde que foram gastos esses 10 milhões a mais? Então fica aí para os senhores verem. E quando o vereador chegar e falar para os senhores que não tinham conhecimento da defasagem dessa situação da Santa Casa, só mostrar que tem o Diário Oficial. Vou até ler o número. Diário Oficial 469, de 8 de dezembro, em que eles foram nomeados para fazer uma administração conjunta na Santa Casa. Fizeram? Não. Apuraram? Não. Fica aí, senhores. É o dinheiro público saindo e vazando pelo ralo. Por isso que nós falamos, temos que ter consciência na eleição. A eleição muda muito, mas depende da sua vontade de querer realmente que o seu município seja grande. Só lembrando, Mogi Guaçu herdou do ano passado, no meio da administração do atual prefeito, uma dívida de mais de 140 milhões. Segundo o Diário Oficial do dia 30 de novembro do ano passado. Então vocês verificam que está faltando remédio, está faltando produto, vão inaugurar o Crateia agora, os postinhos estão sem material, as escolas estão sem material. Qualquer lugar que você for na prefeitura não está tendo material para se trabalhar. Só para vocês verificarem a situação da administração atual de Mogi Guaçu. E assim, vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.